Olá pessoal, bom dia, boa tarde, não sei, depende do horário que vocês estão assistindo. Então essa aqui é a nossa primeira aula do curso de Física Experimental 1, né? Esse curso que vai ser ministrado de forma remota, dadas as circunstâncias que a gente se encontra. Esse curso é um curso de equipe, né? Então a gente vai ter uma aula padronizada, né? A gente vai tentar seguir um padrão. Cada aula, em geral, vai ser ministrada por um professor diferente, embora o conteúdo seja o mesmo para todas as turmas, tá? Então, bom, os detalhes operacionais do curso vão ser discutidos com cada professor individualmente. Em particular, para esta aula, o professor que está ministrando sou eu, professor Rodrigo Negreiros, tá? Que também sou o coordenador da equipe, tá? A próxima aula vai ser outro professor, enfim, todos e qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham é para ser endereçada com os professores de cada turma, tá bom? O conteúdo é o mesmo, mas todos os professores vão, nas aulas síncronas, encontrar com vocês e discutir esse conteúdo. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho a aula de hoje, né? Hoje é a primeira aula, essa aula é a aula 1 da apostila de vocês. É uma introdução à análise estatística, né? Como diz o nosso títulozinho aqui. Tá? O nosso objetivo com essa aula é discutir a inevitabilidade, né, da ocorrência de incertezas em medidas, né? E quais são as ferramentas que nós temos para tentar, de certa forma, mensurar ou até mesmo minimizar tais incertezas. Como eu espero que vai ficar claro ao longo desse curso, um curso de física experimental, né, e apesar de a gente, infelizmente, não poder estar em um laboratório, a gente vai tentar transmitir essa informação para vocês da melhor forma possível. Tá? Então, qualquer medida, né, qualquer ciência exata, ela vai envolver medidas, né? Essas medidas feitas em laboratórios, feitas com instrumentos. Nenhuma medida tem uma precisão infinita, né? Você não tem uma medida absoluta. Todas as medidas elas vão conter um erro, né, inerente à natureza do instrumento que você usa, né? Então, primeiro a gente tem que falar do que é medida, né? A gente está lidando, sabendo ou não, percebendo ou não, nós lidamos com medida o tempo todo, né? Desde quando tratamos de medir hora, né? Quando a gente olha para um relógio, depois olha subsequentemente para esse mesmo relógio, né? A gente quer saber qual é o intervalo de tempo que passou entre uma deixa eu só desculpa, entre um momento e outro, né? E esse tipo de coisa. A temperatura, por exemplo, né? Quando a gente está tratando de temperaturas, distâncias, né? Quando a gente usa um mapa para determinar, seja ter mesmo um mapa digital, hoje em dia é muito comum, né? No telefone. Ah, então tudo isso, né? De maneira direta ou indireta, o ato de medição ele faz parte das nossas vidas, né? E qualquer medição ela é imprecisa, né? Ela não vai ser, ela vai ser mais ou menos precisa, mas nunca vai ser completamente absoluta, né? Muitas vezes esses erros e essas imprecisões eles são irrelevantes para a gente. Quando a gente sobe uma balança, em geral, a gente quer saber quantos quilos, né? Qual a nosso peso, né? Então, pouco faz se a precisão dessa balança é na terceira ou na segunda casa decimal, não vai fazer muita diferença para a gente, né? No nosso contexto aqui de um laboratório de física experimental, né, particular física 1, as medidas elas são importantes porque elas vão ser utilizadas como um critério, não único, mas um critério extremamente importante para validar ou contradizer uma previsão teórica, uma teoria, um modelo que você faz para tentar descrever um fenômeno físico, você tem que testar esse modelo. É assim que funciona o método científico, né? A gente faz uma proposta, tenta explicar um fenômeno e depois a gente faz previsão e tenta ver se a gente consegue reproduzir esse tipo de coisa, tá? Então a gente precisa, né, para a gente poder exatamente satisfazer esse nosso objetivo, né, de validar ou não, né, ou contradizer ou mostrar errado qualquer tipo de modelo que a gente tem que saber o quão confiante é a nossa medida, porque senão não adianta nada. Mas se nós temos uma medida que que eu não tenho confiança nenhuma, que tem um erro muito grande, ela vai ter muito pouco valor, né, no meu objetivo de validar ou contradizer o modelo. Então vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então aqui
né, a gente vai discutir o grau de confiança de uma medida, né? Vamos discutir a inevitabilidade dessas incertezas na medida e vamos tentar discutir ao longo dessa aula de hoje e das próximas, de algumas aulas subsequentes, quais são as ferramentas estatísticas que a gente pode utilizar, né, para tentar minimizar esses erros, né? Ou então, pelo menos, utilizar alguma ferramenta que nos permita qualificar ou dizer, olha, isso aqui é uma medida boa, uma medida que a gente tem uma certa precisão, já essa daqui não é, né? Vamos ver vamos ver se é possível que a gente faça isso. Então aqui um exemplo, né? Vocês talvez a maneira mais comum que a gente vê a aplicação de erros e da confiança em pesquisas políticas, né? Então aqui o exemplo clássico da eleição de Hillary e Trump, né, 2018, se eu não me lembro bem, né, em que a gente tinha aqui, obviamente, as pesquisas se mostraram muito pouco confiáveis, né? Todas estavam uma probabilidade grande de vencer para a Hillary, né? Tanto essas duas fontes aqui, mas entretanto a intenção de voto não era muito diferente, né? Então existia uma margem de erro aqui, né, que fazendo com que essas duas coisas estivessem próximas. Então, toda vez que vocês veem pesquisas de opinião, pesquisas políticas, vocês vão ver que há uma margem de erro, né? Como é que as margens de erro são calculadas e por que elas estão aqui? Então, por exemplo, né, se a gente vai medir a altura de uma pessoa, né, qual o procedimento para medir? A gente pode usar uma trena, talvez, né? A gente bota uma pessoa na parede, faz uma marcazinha atrás dessa pessoa e usa uma régua muito pequena, né, mas uma trena para medir isso. Entretanto, né, a gente tem que conviver com algumas incertezas no próprio processo de medida. Algumas dessas incertezas, elas são da natureza do próprio instrumento, que é impreciso, que dependendo do tipo de medida que a gente quer fazer, ele não vai ter a precisão necessária ou uma precisão tão boa quanto a gente queria. Outras é ter incertezas mesmo do operador, né, da pessoa que está operando o instrumento, que a gente vai discutir. Então a gente tem que aceitar o fato de que sempre que a gente for fazer alguma medida, qualquer medida, né, vão haver incertezas, isso é inevitável, né? Então o que a gente tem que fazer, e esse é um dos principais objetivos deste curso, é identificar, tá, e tentar estimar essa incerteza. Então é uma coisa que a gente vai ter que lidar, e todo cientista ele aprende a lidar com isso, tá, com a presença de algum grau de incerteza nas suas medidas. Tá? E o que a gente tenta fazer é minimizar essa incerteza e no caso, né, que a gente consegue minimizar o máximo possível, a gente tenta qualificar ela e saber exatamente o quão confiável é o nosso resultado dentro desse grau de incerteza que a gente tem. Né? E com isso talvez a gente tentar obter resultados um pouco mais confiáveis. Tá? Então, aqui é importante a gente discutir alguns conceitos que muitas vezes eles vêm para, né, os alunos trazem de forma errada, né? Então é um erro extremamente comum o aluno achar que o erro de uma medida é a diferença entre o valor real e o valor teórico, né, o que você espera com a sua teoria, e o que você observa. Isso não é verdade, tá? Porque, obviamente, em geral, nosso experimento ele é para testar uma teoria, ou seja, ele é para testar ou para validar, né, se uma teoria, se uma descrição teórica para um fenômeno, ela é boa ou não. Então a gente não pode assumir a priori que a gente já sabe o resultado teórico, né, se o nosso objetivo é testar a teoria. Tá? Então o erro, na verdade, o que a gente quer é exatamente, né, o valor real, que a gente vai chamar de x0, tá? O valor verdadeiro daquilo que a gente está medindo, seja uma distância, seja um peso, seja uma temperatura, seja o que quer que seja que o nosso experimento faz, mais ou menos um erro. Tá? E o que a gente observa é esse x OBS. Tá? A gente nunca, em princípio, né, a gente não sabe qual é o valor verdadeiro. Essa é a grande questão. Né? A gente está buscando esse valor verdadeiro.
tá? Embora a gente, em princípio, nunca consiga chegar nele exatamente, tá? Mas o que nós observamos, toda vez que a gente faz uma medida, a gente vai observar um valor verdadeiro, seja ele qual for, nós não conhecemos, mais ou menos um erro, né? Pode ser um erro para cima. O que significa o mais ou menos? Significa que a nossa medida, a nossa observação, ela vai ter um erro para cima ou para baixo, né? Eu não sei. Então, a gente, em geral, como vocês vão ver, a gente não vai fazer nunca uma medida só, ou na maioria das vezes a gente não vai fazer uma medida só, né? A gente vai fazer várias medidas, 2, 3 e assim por diante, embora isso é assunto para uma próxima aula, né? E o que a gente pode fazer então para tentar estimar o melhor valor? Porque esse é o nosso objetivo, né? Tem um experimento. Você está querendo medir uma certa quantidade, tá? Essa quantidade, ela tem um valor verdadeiro que você não sabe, um x0, né? Uma incógnita, um valor do seu experimento, né? Que você não sabe. O que você tem noção ali é o seu x observado. Então, se a gente conseguir de alguma forma estimar o erro, a gente vai ter uma maneira de poder estimar qual é o melhor valor para essa grandeza que a gente quer observar. Então, qual o melhor valor qual a melhor maneira que a gente pode para estimar, né, o nosso x0, a nossa observação? Então, vamos discutir isso. Então, uma medida experimental, o que ela quer? Né? Uma estimativa para o valor da grandeza, o XE, né? Ou seja, é o que a gente vai estimar para a grandeza que a gente está medindo. Por exemplo, se a gente estiver medindo a altura de uma pessoa, a gente nunca vai medir exatamente essa altura, por causa de todos esses erros inerentes que a gente discutiu, mas a gente vai estimar um valor XE para essa altura, né? Depois, seja qual for o nosso procedimento experimental, eu tenho que acabar este procedimento experimental com uma estimativa. Eu falo, olha, pelo meu experimento, a altura dessa pessoa estimada em ser XE, por exemplo, né? Agora, isso não é suficiente, porque como a gente acabou de discutir, todo esse experimento, né, todo procedimento experimental tem erros inerentes. Então eu não posso falar para a pessoa, falar para um resultado, apresentar um resultado, olha, eu estimei o valor assim, ou assado. Eu tenho que dizer o valor da minha estimativa e dar um grau de confiança. Ou seja, eu tenho que estimar também o quão longe ou quão perto esse valor está de um valor verdadeiro, ainda que eu não conheça esse valor verdadeiro. Tá? E isso vai configurar o meu resultado. Então, o meu resultado, né, e isso é em geral na prática experimental, é isso que nós vamos adotar, tá? E isso é importante que vocês carreguem isso para o resto do curso. Na verdade, esse é o Física Experimental 1, vocês provavelmente vão fazer outros cursos experimentais, tá? Esse é o procedimento padrão. O nosso resultado vai ser o quê? Vai ser um valor estimado, mais ou menos um sigma, onde o sigma é a nossa estimativa para incerteza, tá? É a nossa barrinha que vai dizer, olha, eu estimo que essa grandeza que nós estamos medindo, digamos, a altura de uma pessoa, o peso de um objeto, a temperatura de um objeto, o que quer que seja, está dentro de um valor x mais ou menos sigma. Ou seja, pode ser x um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, de acordo com meus experimentos. Um bom experimento vai ter um sigma pequeno, isso quer dizer que eu estou bem próximo do valor verdadeiro. Um experimento não tão bom vai ter um sigma maior. E o nosso objetivo é sempre tentar minimizar o máximo possível esta incerteza, embora a gente nunca vai chegar em zero, né? A gente nunca vai ter uma incerteza nula. Mas a gente vai chegar em muitos casos em uma incerteza tão pequena que para o nosso propósito, dependendo do propósito do experimento, vai ser suficiente, tá? Então vamos discutir aqui mais um exemplo.